Bom, voltamos aqui ao último bloco e eu passo de imediato a palavra à professora Tereza Arruda Alvim para que responda, se possível rapidamente, a essa curiosidade minha acerca das ações coletivas ante um sistema novo criado pelo CPC que prestigia a repetição das decisões e a sua vinculação. Bom, então eu vou assim exercitar assim com toda a minha boa vontade e todo o meu esforço, o meu poder de síntese, porque esse tema é um tema complicado, interessante e extremamente atual, né? A gente falou, nós todos dissemos isso, né? Que esse código é um código que tem muita preocupação com o direito, né? Com o sistema, e não uma preocupação romântica, é uma preocupação pragmática, né? Se nós temos um sistema bem formulado, esse sistema gera coerência, gera previsibilidade, gera uma sociedade mais organizada, como você observou com extremo senso de oportunidade, atrai investimento de empresas estrangeiras, né? Porque não adianta ter uma lei, a lei tem que ser bem feita e a jurisprudência tem que ser estável, senão não adianta, né? Então, esse código tem realmente essa nota marcante, né? É uma nota realmente que chama a atenção. E, por outro lado, a nossa sistemática de ações coletivas, né, que é o Código do Consumidor engrenado com a Lei de Ação Civil Pública, foi um sistema concebido, se é que é um sistema, entre aspas, noutra época, né? Numa época em que não havia essa consciência tão gritante no sentido de que o judiciário cria direito, né? Tanto é que as regras que existem com relação à litispendência e à coisa julgada proporcionam a possibilidade de haver decisões flagrantemente contraditórias, que é o que o novo código quer evitar a todo custo. Inclusive, por exemplo, dizendo que as prejudiciais também transitam em julgado, né, para elas não serem decididas de modos diferentes em processos diferentes. Então essa preocupação permeia o código inteiro, né, no nível do processo individual e no nível sistemático. E as ações coletivas têm coisa julgada inutilibus. Faz para alguém e para outro alguém não faz, né? Se te ajudar, se te beneficiar, você está atingido. Se te prejudicar, não está, né? Coisa julgada, segundo evento da lide, né? Se for por falta de prova, não transita em julgado. A ação coletiva não suspende as individuais, né? Então eu tenho minha ação individual, aí entra com a ação coletiva, falo, que legal, vou suspender essa daqui, né? Se eles ganharem lá, eu adiro, né? Porque vou ser beneficiado. Se eles não ganharem, eu continuo aqui com a minha, né? Então, quer dizer, na verdade, existe concretamente a possibilidade de, na ação coletiva, um ente coletivo, seja o Ministério Público, uma associação, seja, perder a ação, né? Porque se considere que a empresa não poluiu, por exemplo, e 3 fulanos ganham ação individual. São situações óbvias e evidentes contraditórias. Porque na época em que esse sistema foi engendrado, a única preocupação que existia era possibilitar que micro lesões fossem levadas ao judiciário, né? Porque não seriam individualmente, mas em grupo elas poderiam ser, e defender o consumidor. No fundo, o grande beneficiário desse sistema todo foi o consumidor. Não havia uma visão sistêmica. De jeito nenhum. Né? E mais ainda, com essa discussão que existe até hoje, né? E essa é a minha última observação, a respeito do âmbito de abrangência da coisa julgada coletiva, né? O que acabou acontecendo, como dizia o ministro Sidney Benetti, foi a massificação das ações coletivas. Então, o mesmo fato que atinge o país inteiro pode gerar zilhões de ações individuais e outros tantos zilhões de ações coletivas. Porque se fosse realmente a coisa julgada erga omnes, se estivesse pacificado, uma ação coletiva bastaria. Né? E as demais que tivessem talvez outro fundamento seriam reunidas e julgadas em conjunto. Mas não. O que acontece no país é essa bagunça nas ações coletivas que faz com que um determinado membro do Ministério Público que queira executar no seu estado a sentença do outro estado porque é mais favorável. Né? Porque pode, imagina, qual é o problema? É essa confusão conceitual. Bom, muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra ao professor José Roberto, que vai formular a última pergunta. Agradeço o esclarecimento, embora não fosse o tema aqui propriamente, ajudou a compreensão de todo o sistema, porque todo esse sistema se interliga. Na verdade, a ação rescisória, como a professora bem colocou aqui, é um instrumento que conduz à isonomia, né? Como todos esses outros, o IRDR, as próprias ações coletivas, né? E dentro dessa linha de isonomia, a gente tem aqui, a professora inclusive já até mencionou, a súmula 343, a famosa súmula 343,
Já vimos aqui que você não tem muita simpatia por essa súmula. Mas, apesar da sua antipatia, qual é a sua opinião? A súmula 343 está valendo ou não está valendo após a promulgação do novo Código? Bom, eu sempre sustentei que a súmula 343 é inconstitucional. Por quê? Porque ela afasta a possibilidade do uso de um instrumento que se presta, entre outras coisas, a garantir a isonomia com base em critérios que não têm racionalidade jurídica. É um critério que não é critério, é um acaso, né? Então, se na época se discutia ainda sobre qual seria a tese correta, qual seria o verdadeiro sentido da lei, se depois a jurisprudência veio a se pacificar, você não pode dizer, não, então eu quero que a minha situação se adeque à nova posição do STJ ou do STF, enfim, à nova posição da jurisprudência predominante, que pode até ser até de um tribunal de segundo grau, né? Então, a mim, me parece que esse critério não justifica o afastamento da isonomia. Bom, eu acho que esse tipo de efeito, que às vezes é desejável, o não cabimento da rescisória, é algo que pode ser conseguido pela modulação, no momento em que a decisão é tomada, por exemplo, principalmente por um tribunal superior. Como nós conversávamos aqui também no intervalo, a modulação tem sido aplicada, e isso eu acho muito positivo, não só quando há uma mudança de opinião, mas também quando há uma decisão num contexto em que não se firmou jurisprudência ainda, né? Então, de repente, vem o tribunal e diz, é assim, né? Ou, de repente, é o primeiro caso que chega, é assim. E como eu sei que existem decisões de sentido contrário, nos tribunais afora do país, vai ser assim só daqui para frente. Agora, esse vai ser assim só daqui para frente, que os tribunais superiores têm dito, tem que ser interpretado não apenas e exclusivamente para obstar o cabimento das rescisórias, mas também, como nós dissemos, acho que no primeiro bloco, para fazer com que aquele fulano que agiu, né, cuja conduta se pautou pelo direito em vigor na época, o que é o direito em vigor na época? É a lei interpretada pelos tribunais. A lei é a mesma, mas como mudou a interpretação, o direito é outro, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Quando os tribunais dizem vamos decidir assim daqui para frente, não vamos admitir rescisória e também vamos julgar o fulano que agiu de boa fé lá pelos padrões. Claro, então, de por hoje. exemplo, tem um acórdão do ministro Marco Aurélio, que depois, se vocês quiserem, eu passo os dados mais detalhados para vocês, em que ele aplica a modulação, no fundo, é um acórdão mais antigo, nem tinha modulação na lei, só tinha modulação na DIN, dizendo que ele está aplicando a súmula 43, mas não, 343 não está. Porque os fundamentos que ele usa são os fundamentos da modulação. Ele diz, olha, o fulano agiu durante X tempo com confiança no sistema. Lógico. Obedecendo a jurisprudência dos tribunais superiores. Aí a jurisprudência mudou e agora vem o outro e quer rescindir? Não. Então, é interessante porque ele fala o tempo todo na súmula 343 por hábito. Mas, no fundo, os fundamentos que ele usa não são os fundamentos da súmula 343. Então, o que tem acontecido hoje? Os tribunais esquecem de modular, muitas vezes. Então, como era no sistema anterior, a afetação de um repetitivo, não, vou chegar na rescisória, tá? Não tô, de repente eu estou lá dos repetitivos e esqueço da rescisória. Vou chegar na rescisória. A afetação do repetitivo gerava a paralisação dos recursos que versavam sobre matéria idêntica que estavam no segundo grau, né? Então, aqueles especiais que já tinham sido movidos antes, já tinham sido interpostos antes, ficavam lá. Primeiro grau, não parava. A gente até chegou a conseguir uma vez com o ministro Fux, eu não me lembro que caso era, mas uma paralisação integral. Mas foi um pedido específico que a lei não previa. A lei previa só a paralisação ex lege, né, dos recursos que estavam no segundo grau, para ver depois a adequação, etc. Então, o que pode acontecer ainda hoje, né? Tem lá um especial que foi interposto antes da lei nova, não foi julgado ainda. Aí tem o repetitivo, né? Tem o repetitivo. Não, pera um pouquinho. Não é isso. O especial foi interposto, foi julgado de forma avulsa, aí vem o repetitivo. O que as partes têm feito? Se ainda há prazo dos embargos de declaração, as partes pedem para que se faça adequação nos embargos de declaração, né? Aquilo que foi decidido posteriormente nos repetitivos. O tribunal não tem admitido, porque diz que não há omissão, não há hipótese de cabimento dos embargos de declaração, o que me parece equivocado.
os embargos de declaração sempre serviram para a gente pedir o que não pode pedir nos outros recursos, né? Então, mas acho que de forma harmônica com o sistema. A gente sempre pediu para corrigir erro material, não estava na lei, né? A gente sempre pediu para conhecer nulidade absoluta, não estava na lei, agora está. Bom, transitou em julgado, no meu entender, cabe rescisória. Então eu tenho quer dizer, não é aquele cara que agiu durante muito tempo em conformidade com um padrão decisório, depois mudou a posição, ele foi não é isso. Isso pode acontecer com diferença de meses, com diferença de... Então, o recurso dele foi julgado no sentido X, vem o repetitivo. Não cabe rescisória? Claro que tem que caber. Por que eles dizem que não cabe rescisória? E aplicam a súmula 343, que é o que tem acontecido? Porque eles esqueceram de modular. Então eles estão tratando de forma fungível a modulação e a súmula 343. A gente não precisa ter cuidado de modular aqui, porque qualquer coisa os caras não vão admitir a rescisória porque vão aplicar a súmula 343. Mas a inconstitucionalidade seria baseada em violação? Não, a inconstitucionalidade não, a ilegalidade. Ilegalidade. A ilegalidade, mas tem essa lei. A súmula 343 não seria uma forma de modulação prévia, o que é desejável, porque torna mais previsível o critério legal para se modular. Você já conhece objetivamente que... Não, porque a súmula 343 é aplicada depois, não antes. Ela não é modulação. Ela é uma modulação a partir do momento que ela diz o seguinte: você não pode rediscutir esta questão se ao tempo desse julgado você tinha divergência jurisprudencial. Então, nesses casos, eles estão a salvo. A decisão do ministro Marco Aurélio poderia ser assim, o Supremo pode modular nos termos da súmula 343, por exemplo. É uma forma. O Supremo não tem balizas para modulação. Ele pode modular de acordo com o que achar conveniente, né? Até a própria ideia de modulação é intrinsecamente ligada à liberdade de se definir um critério. Então, o que eu vejo é que a súmula 343, apesar de objeto de críticas, de antipatia de muita gente, ela tem um sentido que, ao meu modo de ver, é louvável. Que é de emprestar um mínimo de segurança jurídica aos julgados. Quer dizer, naquelas situações específicas em que há divergência, se depois a jurisprudência mudar, aquilo vai valer. Tá? Então, eu sou muito apegado à ideia de segurança jurídica. Tá? Eu sinceramente, eu não tenho essa antipatia pela súmula 343. Mas eu também. Aí nós mas eu acho que a súmula 343 343 traz segurança jurídica, e não o contrário. Tá? A isonomia, eu não vejo a isonomia, como todos os princípios constitucionais, como um princípio absoluto. Claro que não é. Tá certo? Mesmo porque eu não vejo assim com tanta ojeriza a ideia de decisões conflitantes. Que eu acho que isso é normal num sistema jurídico, ainda mais num país da dimensão do Brasil, e conviver com isso também não me é estranho, contanto que a gente corrija para frente. Tá? Eu sou mais assim, simpático à ideia de se manter precedentes, mesmo os contrários à jurisprudência, em nome da segurança jurídica, do que modificar precedentes em nome da isonomia, porque eu acho que isso pode causar uma bagunça muito maior no sistema e uma quebra de expectativa em relação à ideia de justiça muito grande, porque é muito difícil você convencer um cidadão que ele acabou o processo e ele vai ter que rediscutir tudo de novo, tá? Eu acho mais fácil explicar: olha, você ganhou porque a jurisprudência ainda não estava sendo pacificada sobre esse assunto. Agora, a partir de agora, não ganha mais, tá? Então, eu acho, eu sei que é tema polêmico, tá? Por isso que a discussão é interessante. Tem opinião para todo gosto, mas eu me incluo entre aqueles que defendem a vigência e com mais amplitude. Mesmo se tratando de matéria constitucional, e é importante até lembrar aqui que a própria jurisprudência suprema recentemente deu uma interpretação mais abrangente à súmula 343, inclusive em matéria constitucional, dizendo que em matéria constitucional, por exemplo, se a decisão for do Supremo, né, não caberia rescisória. Né, porque, em princípio, matéria constitucional, independente de quem decidiu, veio a ação rescisória, caberia a ação rescisória porque é uma exceção à aplicação da súmula 43. Mas já existem acordos do próprio Supremo dizendo isso. Não, mas quando a decisão... E por quê? Porque é desmoralizante para o Supremo ele ter uma decisão dele absolutamente ignorada
como se fosse nada, porque mudaram de opinião. Ainda mais numa característica que, infelizmente, nossos tribunais têm cada vez mais enraizada, que é essa instabilidade das suas decisões. Quer dizer, eu prefiro muito mais, numa circunstância como essa, defender, ainda que acredito que seja um pequeno baluarte no deserto, a súmula 343. Tem muita gente que defende a súmula 343. Não, mas eu acho que a súmula 343 é que é o baluarte, não eu. Porque ela minimamente garante a segurança jurídica. Ela é um remédio para quando você não tem uma modulação. Exatamente. Ela é uma pré-modulação. Tá? E eu não vejo a ilegalidade com todo respeito e reverência à professora Tereza, que porque se não tem modulação e se não tem modulação e se você não aplica a súmula, aí o que você... Exatamente. Aí cabe a rescisória. Há casos que tem que caber. Então eu acho que são dois princípios. É o princípio da isonomia e o princípio da confiança. Quando a coisa acontece a longo prazo, tem que prestigiar o princípio da confiança, não pode caber rescisória. Tá. Quando a coisa acontece, nesse exemplo que eu dei, assim, um caso, né, eu tenho meu recurso julgado, dali a 4 meses tem um repetitivo. Não tem nada de confiança aí. O tribunal fixou que é a interpretação correta e eu quero fazer jus da interpretação correta. Porque por que a jurisprudência pode mudar? Legitimamente, né? Não é porque o juiz pensou melhor, porque mudou a composição física do tribunal. Isso não deveria justificar a mudança de opinião dos tribunais, porque isso significa a mudança do direito. Mas o assunto ainda estava sendo discutido, amadurecido. Então a mudança do direito não pode decorrer da mudança da composição física. Eu me lembro que uma vez eu estava numa banca e o examinador falou assim, olha, na composição antiga do Supremo você teria razão, você teria direito. Eu falei, como assim? Então mudou a composição, você não tem mais direito? Direito é isso, né? Não é assim, né? Então, as duas razões que, no meu entender, justificam a mudança da jurisprudência são, primeiro, a clássica, né? A adaptação do direito às alterações da sociedade, que acontecem em 30 anos, em 20 anos, em 100 anos. Não em 2 semanas, nem em meses, né? Não acontece. Primeiro. Segundo, aprimoramento. Agora acertamos. Tá. Então, de duas, uma. Agora acertamos, então, pelo amor de Deus. Faz 3 meses, agora eu quero adequação. Tem que caber rescisória. Não modulou, vale para trás. Numa situação assim, quem ganha é a isonomia. Numa situação de mais tempo, quem ganha é o princípio da confiança. Então, por isso eu acho, há casos e casos. Por isso é que existe a modulação. Na minha opinião, o juízo é do Tribunal Superior, não do juiz. Eu não vou aplicar. Não. Isso também acho. Quer dizer, isso se tudo se passasse no mundo ideal, né? A jurisprudência no Brasil não muda só para aprimorar, muda às vezes para errar, né? Tava tudo certo, agora vamos errar. Piorar, o Barbosa Mãe que diz, quem garante que a segunda decisão é melhor que a primeira? É um critério formal. É um critério formal. É como quem garante que a decisão do STF e do STJ é que nós temos o direito de errar em último lugar. Voltando um pouquinho, eu li no livro da professora Tereza Rudalvin, que eu uso em aula com muita frequência, que pegou, para mim pegou. O direito pertence à sociedade, ao juiz, às provas. Ele analisa as provas, determina, mas depois a sociedade é que se empodera daquela, adquire, né, o princípio da aquisição daquele direito, e aquele direito tem que ser respeitado por todos. Eu não sei se eu escrevi uma coisa tão legal, mas eu gostei. Vou lhe mandar. Vou lhe mandar e com dedicatória. Mas eu acho que não abusamos terminamos da boa vontade. Eu ainda gostaria de discutir a hipótese das duas coisas julgadas. Mas vai ficar para uma próxima. Mas esse é um tema interessante. Eu acho isso o máximo. Mas me parece que esse é o pretexto. Para mim vale a primeira. Primeiro. O fundamento fica talvez. Bom, pelo menos registramos uma opinião aqui no programa. Professora Tereza, não tenho palavras, acho que nenhum de nós tem. O programa, a meu sentir, acho que vocês vão concordar, foi excelente, porque atingiu o nosso propósito. Primeiro, conhecimento, e de forma absoluta, ou de maneira absolutamente informal. Esse bate-papo. E didática. Mas muito didático. E aprofundamos. Muito gostoso. E
momento muito agradável. É agradável. E conseguimos até mesmo avançar um pouco mais do que normalmente nós conseguimos avançar. Fomos esgotando. Eu acho que esse sangue italiano, acho que ele acelerou um pouco, mas foi muito produtivo. E essa simpatia também facilita muitas coisas, né? No meio jurídico, no meio dos amigos, é conhecida como Didi. Não é à toa, porque ela é muito querida. Os alunos são apaixonados, todos nós. E quem são os alunos? Todos nós, né? Todos nós somos seus alunos. Mas eu queria, em nome dos colegas, não só agradecer, mas convidá-la novamente. A gente sabe das dificuldades de agenda, coisa e tal, mas tentar casar quando houver um evento aqui no Rio também, se puder vir nos brindar com a sua presença. Com todo prazer, imagina. Vai ser um prazer, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Volte com Deus. E agora, palavra com os colegas. Também tem pouco a acrescentar, não sei, agradecer também. A sua presença aqui, sem dúvida nenhuma, é uma grande honra, um privilégio para todos nós. E espero também revê-la aqui. É um prazer mesmo falar para um desembargador de um tribunal que funciona, né? Que é raridade no país, numa cidade como o Rio, estar com pessoas de que eu gosto muito, meus amigos, como foi ontem e está sendo hoje. Isso não é trabalho, é lazer, né? É lazer. Tá bom, então muito obrigado. Né? Vamos encerrar o programa agradecendo novamente a professora Tereza Arruda Alvim. E meus amigos, espero que tenham gostado. Foi um programa bastante produtivo e vamos aguardar brevemente a chamada para uma nova conversa. Teremos uma nova conversa. Um abraço a todos e muito obrigado.